O silêncio do quarto luxuoso é quebrado pelo som suave do travesseiro sendo levantado. Uma mão hesita, encontra um bilhete dobrado e os olhos de Elisa se arregalam. Se você chegou até aqui, é porque ainda existe esperança. Um mistério surge no ar e com ele a promessa de que nada será mais como antes. Quem será o autor dessas palavras? E por que ela, uma simples camareira, foi escolhida para receber essa mensagem? Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. No alto do Hotel Amarante, o silêncio reinava com elegância. As cortinas de linho branco dançavam levemente com o vento, que escapava pela varanda entreaberta, enquanto o sol poente pintava as paredes de dourado. A suíte presidencial, impecavelmente arrumada, exalava o perfume amadeirado dos difusores de luxo. Era fim de expediente, e o mundo lá fora parecia distante demais para alcançar aquele santuário suspenso no tempo. Mas, ali dentro, algo estava prestes a quebrar o padrão da rotina. Elisa, com seus passos leves e firmes, entrou no quarto com a precisão de quem já fazia parte da mobília. Camisa branca, cabelo preso num coque simples, olhar atento. Ela falava pouco ou quase nada, mas tudo em sua postura dizia que estava acostumada a não ser notada, e talvez preferisse assim. Enquanto organizava as almofadas da poltrona de couro, percebeu que o travesseiro parecia mais alto de um lado. Um detalhe quase insignificante. Quase. Ao levantar o travesseiro, encontrou um pedaço de papel dobrado, desgastado nas bordas como se já tivesse sido lido e relido 1000 vezes. Não havia nome, apenas uma frase escrita com caneta azul, a caligrafia ligeiramente trêmula. Se você chegou até aqui, é porque ainda existe esperança. Elisa franziu a testa, segurando-lhe o bilhete entre os dedos como se segurasse algo vivo. Aquilo não era recado de hóspede para funcionário. Era algo mais. Algo íntimo. O relógio da parede marcou 6h40. Elisa sabia que deveria entregar o quarto, fechar o carrinho de limpeza e descer. Mas seus olhos não saíam daquela folha amarelada. Pela primeira vez em muito tempo, ela hesitou em seguir o protocolo. Ficou ali parada, com o papel entre os dedos e uma pergunta que se arrastava silenciosa no ar. Foi deixado para mim? A dúvida ficou, mesmo quando ela finalmente se virou para sair. Na porta, olhou uma última vez para a cama, como se esperasse que ela respondesse. O bilhete, agora guardado no bolso da calça, parecia pesar mais do que o normal. Elisa não sabia explicar, mas havia algo diferente naquela noite. Algo pequeno, talvez invisível, tinha se deslocado dentro dela. E ela sentiu, sem entender, como que aquilo era só o começo, um começo sem mapa. Enquanto o elevador descia lentamente até o térreo, ela se pegou pensando em quem, afinal, era o hóspede daquele quarto. Sempre entrava e saía sem chamar atenção. Deixava tudo em ordem, nunca pedia nada. Mas agora, com aquele bilhete em mãos, ele deixara mais do que lençóis amarrotados. Deixara um mistério. E no fundo, algo em Elisa queria descobrir mais. Nui. Refeitório dos funcionários, o cheiro de café forte tentava abafar o cansaço do turno. Elisa sentou-se no canto de sempre, perto da janela pequena, onde ninguém gostava de ficar por causa do vento gelado. Mal encostou a caneca nos lábios e já ouviu o comentário de Solange, a camareira mais velha do turno da tarde. Tem coisa que a gente não devia mexer, viu, menina? Às vezes é melhor deixar o mistério quieto. A frase, dita sem endereço, certo? Bateu direto na consciência de Elisa. Ela não respondeu, apenas abaixou os olhos e terminou o gole amargo, tentando fingir que aquela observação não tinha a ver com ela. Mas tinha. E ela sabia. O bilhete ainda estava dobrado dentro do bolso da calça, como um segredo quente demais para segurar na mão. As palavras de Solange ecoavam como um aviso antigo, do tipo que as avós diziam com voz mansa, mas,
olhos sérios. Aviso que vinha do instinto. Enquanto lavava a caneca no tanque improvisado do vestiário, Elisa pensou: por que aquilo mexeu tanto com ela? Era só um papel, uma frase, mas a sensação era de que alguém havia colocado os dedos dentro do seu peito e remexido uma gaveta que ela mantinha trancada há anos. Era isso. O bilhete falava de esperança, e esperança era algo que ela tinha aprendido a evitar. De volta ao corredor do 19º andar, o piso encerado devolvia seu reflexo distorcido. Ela passou por outras suítes, limpando com eficiência automática, mas o pensamento estava em outro lugar. E quando viu, seus pés a levaram de novo até a porta da presidencial. A maçaneta estava fria. O quarto, vazio. Vicente havia saído, como sempre fazia, sem alarde, sem deixar rastros. Só os bilhetes. Antes de sair do hotel naquela noite, Elisa decidiu uma coisa: se outro bilhete aparecesse, ela não o ignoraria. Não por teimosia, mas porque algo naquela mensagem parecia direcionado. Como se alguém estivesse tentando falar com ela. Não com qualquer um, mas com ela. E isso, depois de tanto tempo invisível, doía e aquecia ao mesmo tempo. Como quem recebe um nome, depois de anos sendo apenas um número de crachá. O que Elisa ainda não sabia era que o simples ato de guardar aquele papel já tinha mudado seu caminho. E que a frase solta de uma colega, dita entre goles de café, havia, sem querer, nomeado o conflito que ela enfrentaria dali em diante. Até onde vale a pena seguir um mistério, quando ele pode te mostrar algo que você preferia não ver? No dia seguinte, o despertador tocou às 5h30. O som irritante invadiu o quartinho alugado onde Elisa vivia com a avó, Dona Nair, uma senhora de olhar doce e pulmões fracos. O cheiro de chá de camomila já se espalhava pela cozinha, mesmo antes do sol nascer. Você ainda não me contou. Por que chegou tão calada ontem, filha? Elisa sorriu sem graça, sentando à mesa para tomar um gole. Preferiu mudar de assunto. Não queria preocupar a avó com coisas que nem ela entendia direito. No caminho até o hotel, pegando o ônibus apertado das 6, Elisa olhava pela janela sem ver a paisagem. Pensava no bilhete, em quem escreveu, em por quê. E também naquele homem elegante, de passos contidos e gestos discretos. Vicente Aranha. Sabia pouco sobre ele. Apenas o nome, o andar onde ficava e o fato de que sempre deixava a gorjeta dobrada em papel, nunca em moedas. Um hábito estranho, quase antiquado, mas que dizia muito mais do que parecia. Ao chegar no vestiário, reencontrou Solange, que falava alto e ria das próprias piadas. Tinha também Reinaldo, da manutenção, que vivia com um macacão sujo e um radinho de pilha no bolso. E Júlia, da recepção, com quem Elisa trocava poucas palavras, mas dividia olhares cúmplices. Nenhum deles sabia do bilhete. Ninguém ali sabia das camadas escondidas que Elisa guardava por trás do uniforme bem passado. E era assim que ela preferia. Durante a ronda pelos andares, algo estranho aconteceu. Na suíte 1901, o quarto de Vicente havia outro papel. Estava sobre o criado mudo desta vez, ao lado de um copo com água pela metade. Elisa sentiu o coração disparar. Era uma nova mensagem. A culpa sussurra quando ninguém mais escuta. Ela engoliu em seco. A letra era a mesma, mas agora o bilhete parecia ter sido deixado de propósito, como se o remetente soubesse que ela voltaria. À noite, em casa, Elisa releu o papel dezenas de vezes. Tentava entender o que Vicente queria. Dizer. Seria um pedido de ajuda? Um desabafo? Um código? O que fazia um homem tão refinado, tão distante, abrir uma janela tão íntima de si, justo para ela? A pergunta incomodava, mas também encantava. Como se algo dentro dela, antes adormecido, começasse a despertar aos poucos. Como uma memória antiga chamando para ser lembrada. Ali, naquele início de jornada silenciosa, o cenário já estava montado. Uma camareira com sede de respostas, um hóspede com mais segredos do que bagagens,
e um hotel que, sob os panos luxuosos, escondia histórias que nem todos estavam preparados para ouvir. E esse era só o começo da travessia que Elisa nem sabia que já havia começado. 2 dias depois, a rotina seguiu com o mesmo cheiro de cera e lençóis limpos, mas Elisa estava inquieta. Desde o segundo bilhete, ela passava pela suíte 1901, com o coração na boca, esperando, ou temendo, encontrar mais uma mensagem. E naquela manhã de quarta-feira, encontrou. O papel estava dobrado dentro da fronha, como se pedisse para ser descoberto. Nem todo arrependimento cabe numa carta. Alguns só cabem em olhos sinceros. Elisa leu e releu, e pela primeira vez procurou por ele. Desceu até o lobby, esperou por quase 1 hora fingindo organizar revistas, até que Vicente surgiu, saindo do elevador com o mesmo passo calmo de sempre. Ele parou ao notar seu olhar fixo e, sem dizer palavra, assentiu levemente com a cabeça. Aquilo bastou para Elisa entender. Ele sabia. Sabia que ela estava lendo. Sabia que ela estava tentando entender. E talvez queria que ela continuasse. Foi nesse instante que tudo virou. Naquela noite, em vez de deitar cedo como sempre fazia, Elisa ficou acordada. Escreveu e reescreveu várias vezes uma resposta no verso de um recibo velho. E se os olhos sinceros ainda não estiverem prontos para olhar? Dobrou o papel, guardou na bolsa e, na manhã seguinte, deixou-o discretamente entre as páginas de um livro sobre a mesa de cabeceira. Foi a primeira vez que ela quebrou deliberadamente as regras do hotel. E não se sentiu culpada. Ao fim do dia, ao voltar para recolher as roupas usadas e repor os amenities, o livro ainda estava lá. Mas o papel, não. No lugar, um novo bilhete. Então, escreva. Quem sabe um dia possamos ler juntos. Elisa. Sentiu um arrepio na espinha. Não era mais só curiosidade. Agora era conversa, diálogo, troca. Um jogo silencioso e poético entre 2 almas que, mesmo sem se encostarem, já estavam se tocando. Foi nesse ponto que ela percebeu. Estava envolvida. E não dava mais para fingir que era só coincidência ou que os bilhetes eram para qualquer um. A conexão, por mais improvável que fosse, era real. E mesmo sem saber no que aquilo daria, algo dentro dela, talvez a própria esperança de que falavam os papéis, pediu que ela continuasse. A porta estava aberta. Ela apenas escolheu atravessar. O catalisador não veio com explosão nem alarde. Veio com papel, tinta e silêncio. E mesmo assim, moveu montanhas dentro dela. A partir dali, Elisa não era mais só uma camareira invisível. Era uma mulher diante de um enigma. E talvez, pela primeira vez, diante da chance de ser vista com verdade. Na sexta-feira, enquanto passava pano nos armários do corredor, Elisa não conseguia parar de pensar no que estava fazendo. Aquilo era errado? Estava quebrando alguma regra. Invisível? Se alguém descobrisse, ela seria demitida. Mas, mais do que o medo de perder o emprego, o que realmente a inquietava era algo mais íntimo. E se tudo aquilo fosse só uma brincadeira cruel? E se ela estivesse se iludindo? Pior, e se estivesse se apaixonando sozinha? No vestiário, entre sussurros e secadores de cabelo, Solange comentou que o hóspede da 1901 sairia em breve. Elisa fingiu indiferença, mas por dentro tudo se agitou. O tempo estava contra ela. A história que começava a nascer entre os bilhetes podia acabar antes mesmo de ter um nome. E isso a fez se questionar. Deveria dar um passo à frente e se expor? Ou deixar que tudo terminasse como um segredo bonito e mal resolvido? Naquela noite, em casa, enquanto cuidava da avó e lavava as roupas do uniforme, a dúvida cresceu. Ela tentou reler todos os bilhetes, alinhando como quem monta um quebra-cabeça. Procurava por pistas de intenções, buscava sinais. Mas tudo, o que encontrou foi uma coisa que não sabia nomear. Uma mistura de medo e desejo. Elisa, que sempre evitou qualquer laço mais profundo, agora queria mergulhar, mas sem saber a profundidade do outro lado. No dia seguinte, Vicente a surpreendeu.
Estava sentado na varanda da suíte quando ela entrou. Pela primeira vez ele falou: "O silêncio entre duas pessoas pode dizer mais do que qualquer carta, não acha?" Elisa congelou. O bilhete daquela manhã era curto. Se quiser respostas, não pergunte. Fique. E ela ficou, sem trocar. Muitas palavras, apenas cumprindo seu serviço como sempre, mas sabendo que algo havia mudado naquele olhar. Depois disso, ela passou o dia inteiro remoendo a cena. Pensava nas palavras dele, no tom sereno com que disse, na calma. Aquilo era um convite? Um adeus? Um teste? O medo de se machucar a fazia querer recuar, mas algo mais forte a impelia a continuar. Elisa estava entre dois mundos, o da lógica e o da intuição, e pela primeira vez na vida, queria deixar o segundo guiar seus passos. Ao final da tarde, ao guardar os produtos no carrinho, ela tomou uma decisão. Ou arriscava e descobria, ou se arrependia pelo resto da vida por não ter tentado. Talvez houvesse dor no caminho, sim, mas também havia a possibilidade de uma história única. E com o coração acelerado, soube. No dia seguinte, ela deixaria mais do que um bilhete. Deixaria algo que falasse diretamente de si. Na manhã seguinte, o céu estava encoberto e uma garoa fina fazia o vidro do ônibus parecer embaçado por dentro e por fora. Elisa foi calada o trajeto todo, com um papel dobrado no bolso do casaco e um segredo pulsando no peito. Dessa vez, não era só uma resposta. Era sua história, seu nome, sua origem, uma memória de infância que doía até. Hoje, a perda da casa em que morava com a avó depois da falência de um projeto imobiliário. Algo dentro dela dizia que ele precisava saber disso, que era hora de parar de se esconder. Ao chegar no hotel, ela subiu direto ao 19º andar, com passos mais lentos que o normal. O quarto 1901 estava vazio. Vicente tinha saído cedo, segundo a recepção. Elisa respirou fundo e, com mãos trêmulas, deixou o papel sobre a mesa de cabeceira, pesando cada gesto como se fosse definitivo. Nele havia algo além de palavras. Havia confiança. E uma escolha. Era sua maneira de dizer: "Eu estou aqui. Mas você precisa saber quem eu sou." O dia seguiu em câmera lenta. Cada elevador que se abria, cada passo pelo corredor, fazia o coração de Elisa bater mais alto. Quando finalmente voltou ao quarto no fim do turno, o papel já não estava lá. No lugar, um envelope. Com dedos hesitantes, ela o abriu. Dentro havia um único bilhete, mais longo que os anteriores. Perder coisas é fácil. Perder pessoas também. O mais difícil é se permitir encontrá-las de novo. Era a resposta. Era o início. Era tudo o que ela precisava para entender que ele também havia escolhido continuar. No dia seguinte, os dois se encontraram na varanda. Não havia pedido oficial nem confissão direta, mas havia chá quente sobre a mesa, 2 copos servidos e uma terceira cadeira puxada. Elisa sentou. Vicente sorriu. E naquele silêncio compartilhado, nasceu algo diferente. Um ritual secreto. Um espaço entre as palavras, onde os dois começavam a habitar juntos. Na semana que se seguiu, os bilhetes continuaram. Agora deixavam memórias, piadas internas, trechos de músicas antigas. Elisa se sentia viva, vista, parte de algo que era só deles. A rotina cansativa do hotel agora carregava um brilho novo. Cada turno podia esconder um novo capítulo da história que escreviam juntos, com caneta, papel e coragem. Foi assim, sem alarde, que ela cruzou a ponte. De espectadora silenciosa da própria vida, Elisa passou a autora do seu próximo passo. E mesmo sem garantias, ela sabia. O que viesse dali em diante não seria mais apenas acaso. Era escolha. Era entrega. Nos dias seguintes, a suíte 1901 virou território de pequenas surpresas. Vicente começou a deixar objetos ao lado dos bilhetes. Uma fita cassete com a música que a frase citava, um marcador de página com uma flor seca, uma foto antiga de uma rua arborizada e silenciosa. Elisa, sem perceber,
começou a sorrir antes mesmo de abrir a porta. A suíte agora tinha cheiro de conexão, e pela primeira vez na vida ela se permitiu imaginar: e se isso for amor? Vicente era sempre discreto. Não fazia perguntas diretas, não pressionava. Apenas olhava nos olhos de Elisa como quem dizia: eu te vejo. Na terceira vez que ela sentou com ele na varanda, trocaram palavras. Poucas, mas intensas. Ela contou sobre Dona Nair, a avó. Ele falou de um irmão que perdeu e nunca mais conseguiu visitar a casa da infância. Histórias diferentes, dores. E parecidas. E no espaço entre essas dores, nasceu um tipo raro de ternura. Durante um intervalo no refeitório, Elisa confidenciou para Júlia, a recepcionista, que estava conversando com um hóspede. Júlia arregalou os olhos e soltou um riso cúmplice, mas alertou: cuidado, Lee. Homem rico às vezes vê a gente como parte da mobília. Usa, depois troca. A frase ficou martelando, trazendo ecos antigos de abandono e medo. Mas Elisa sabia. Dessa vez era diferente. Ela sentia. Ou queria acreditar que sentia. Uma noite, depois do expediente, Elisa voltou à suíte com uma garrafa de vinho barato na bolsa. Vicente estava à espera. Sentaram-se na varanda e ouviram o som da chuva batendo no toldo. Ela contou uma história, engraçada da infância. Ele riu alto, verdadeiro, pela primeira vez. Depois, silêncio. Ele tocou a mão dela com gentileza. Elisa não recuou. Ficaram ali, mãos unidas, sem precisar de mais nada. Não era um beijo ainda. Era intimidade. Um reconhecimento. O hotel, que sempre foi um lugar de passagem, virou cenário de algo que durava mais que uma diária. Elisa começou a sonhar acordada. Pensava em Vicente quando descia do ônibus, quando lavava os banheiros, quando dobrava toalhas. E no fundo, começava a construir um espaço onde ele existia além do quarto 1901. Um espaço de possibilidades. Um lugar onde talvez, só talvez, ela pudesse ser amada. Mas algo a impedia de mergulhar de vez. Uma sensação incômoda, como uma correnteza sob águas calmas. Vicente era gentil, mas sempre havia algo não dito. Um silêncio pesado. Um ponto cego. E embora Elisa não quisesse estragar o que estavam construindo, já sentia. Mais cedo, ou mais tarde, esse silêncio ganharia voz. E ela precisava estar pronta. A rotina se transformou em ritual. Toda manhã, Elisa encontrava uma nova pista escondida em algum lugar do quarto. Dentro de uma xícara, atrás do espelho, dobrada entre os lençóis. Vicente criava charadas poéticas, e ela adorava o desafio. Começou a responder com desenhos, frases de livros que lia, trechos de letras de música. Era um jogo silencioso, mas cheio de significados, como se cada gesto fosse um passo de dança entre dois mundos que aprendiam a se tocar. Certa tarde, Vicente deixou um bilhete com um convite ousado. Se você quiser saber quem eu sou de verdade, vá até a biblioteca do hotel. Terceira estante, prateleira do meio. Elisa foi. Encontrou ali um livro antigo de capa azul marinho. Dentro, uma foto dele mais jovem, com a mesma expressão suave, ao lado de um homem sorridente. O irmão, talvez. No verso da foto, outra frase. Perdi mais do que ganhei. Mas talvez não seja tarde para recomeçar. Elisa segurou aquela imagem como quem segura um segredo. Nos dias seguintes, os dois passaram a se ver fora do horário da limpeza. Vicente convidava Elisa para reuniões informais no café do hotel, sempre no canto mais escondido. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Ele ouvia como ninguém. E quando ela falava da avó, do medo de perder o emprego ou do sonho de abrir uma livraria pequena, ele a olhava como se cada palavra fosse um tesouro. Elisa não sabia como chegou ali. Só sabia que não queria sair. O mundo ao redor parecia desacelerar quando estavam juntos. Um dia, ela comentou que adorava andar de bicicleta, mas não tinha uma desde a adolescência. Na tarde seguinte, encontrou uma miniatura de bicicleta sobre a mesa do quarto. Um presente. Um símbolo.
Vicente não dizia "eu gosto de você" com palavras. Ele dizia com detalhes. E ela sentia cada um deles como uma promessa não dita. Mas, no meio de tanta leveza, pequenos detalhes começaram a chamar atenção. Vicente evitava falar sobre o presente. Não falava do trabalho, nem dos sócios, nem dos investimentos. Mudava de assunto quando ela perguntava. Dizia que o hotel era seu refúgio, o único lugar onde podia esquecer quem era lá fora. Elisa tentava não insistir, mas aquilo martelava. Quem era, afinal, o homem por trás dos bilhetes? Mesmo com essa nuvem pairando, o brilho dos dias parecia mais forte. Vicente, antes sombra, agora era cor. Elisa, antes silêncio, agora era voz. O jogo entre eles, cheio de ternura e sutileza, era tudo o que ela nunca soube que desejava. Mas, mesmo nos jogos mais doces, sempre há uma hora em que alguém precisa jogar com todas as cartas na mesa. Era fim de tarde quando Vicente a esperou na varanda com 2 xícaras de chá e um envelope marfim entre os dedos. "Hoje quero te mostrar uma coisa", disse com a voz baixa. Elisa sentou devagar, curiosa. Ele entregou o envelope sem dizer nada. Dentro havia uma carta escrita à mão. Não era um bilhete qualquer, mas uma confissão. Vicente contava sobre uma falência que o afastou de tudo e de todos. Um projeto imobiliário que faliu antes da entrega, deixando dezenas de famílias sem casa, sem reembolso. Elisa leu cada linha com o coração apertado. Ele não mencionava nomes nem detalhes, mas a sensação de déjà vu invadiu Elisa como um soco. Aquela história era conhecida demais. Era a mesma que afetou sua família anos atrás, quando Dona Nair teve que vender tudo e se mudar com ela para um quarto apertado. Elisa disfarçou o tremor das mãos tentando manter o olhar firme. Vicente falava com dor. Não parecia alguém que se orgulhava daquilo, mas o choque era inevitável. Eu tentei reparar, mas, na época, ninguém quis ouvir. Só queriam justiça, e com razão, ele murmurou. Elisa apenas assentiu, ainda digerindo o que tinha acabado de descobrir. Por um lado, sentia empatia. Por outro, um medo crescente brotava. Tudo o que estavam construindo nas últimas semanas agora tremia em um terreno instável. A ponte que atravessaram juntos começava a estalar. Mesmo assim, naquela noite, ela não foi embora. Ficou. Dormiram lado a lado, sem se tocarem, mas próximos o bastante para ouvir a respiração um do outro. Pela manhã, Vicente deixou um novo bilhete, o mais pessoal de todos. Obrigado por ficar, mesmo quando teria todo motivo para ir. Elisa guardou o papel como se fosse feito de vidro. Era uma escolha, mais uma vez, mas agora mais pesada. Durante o expediente, os ruídos do hotel pareciam abafados. Elisa limpava os quartos automaticamente, mas a mente estava longe. O que fazer com a informação que agora tinha? Ela estava se apaixonando por alguém que, mesmo sem saber, fez parte da pior virada da sua vida. Podia perdoar? Podia separar o homem que deixava flores secas em livros do empresário que causou tanto sofrimento? No fundo, ela acreditava que sim, porque ali, naquele ponto da história, ela viu algo que nunca tinha sentido antes. Verdade. E talvez, só talvez, fosse isso que ela sempre procurou. Não perfeição, mas humanidade. Mesmo assim, um eco. Nascia no fundo do peito. Se ele omitiu aquilo, o que mais poderia estar escondendo? Nos dias que se seguiram à confissão, o silêncio entre Elisa e Vicente ficou mais denso, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Vicente evitava os corredores, os olhares da equipe e, principalmente, os questionamentos dela. Elisa, por sua vez, sentia o peso da dúvida corroer a ternura que vinha cultivando. O mistério do passado parecia agora uma sombra que o seguia, ameaçando engolir o que restava de luz. Além do peso emocional, surgiram pressões externas. Rumores começaram a circular entre os funcionários do hotel sobre o hóspede milionário e sua antiga falência, fatos que Elisa ouviu sussurrados no vestiário. A imagem de Vicente, até então envolta em mistério e respeito,
começou a ser manchada por palavras duras e julgamentos. Ela se pegou defendendo-o em silêncio, mas a sensação de estar sozinha crescia a cada comentário. No trabalho, a tensão se refletia em pequenos atritos. Solange, antes amiga distante, passou a lançar olhares críticos questionando a ligação de Elisa com o hóspede. Será que ele é bom para você, menina? Tem coisa que a gente não vê, mas sente no ar. Essas palavras ecoavam dentro dela, misturando medo e inquietação. Elisa tentou afastar o alerta, mas não conseguiu evitar o frio que descia pela espinha. Internamente, Vicente lutava contra fantasmas que o impediam de se abrir completamente. A culpa não o deixava em paz, e a presença de Elisa tornava o passado ainda mais presente e doloroso. Seus telefonemas com sócios, cada vez mais tensos, confirmavam que forças maiores estavam em jogo, e que o tempo para esconder verdades estava acabando. Ele precisava decidir: continuar fugindo ou enfrentar. Uma noite, após um jantar silencioso, Vicente desabou em lágrimas pela primeira vez desde que se conheceram. Elisa, hesitante, aproximou-se devagar, sentindo o peso do homem que amava, mas que ainda estava preso em suas próprias correntes. Naquele momento, entendeu que o inimigo maior não era o passado, mas o medo de enfrentá-lo juntos. E que, se quisessem sobreviver, precisariam escolher coragem. O hotel continuava seu ritmo frenético, indiferente à tempestade que crescia dentro daquela suíte. Mas, para Elisa e Vicente, o tempo já não corria mais contra eles, corria ao lado, desafiando-os a não cederem. Porque, no fim das contas, o maior inimigo estava sempre onde menos se espera, dentro do coração. Era uma manhã cinzenta quando Elisa recebeu a notícia que tanto temia. Seu contrato no hotel não seria renovado. A direção alegou reorganização interna e adequação de quadro, mas ela sabia que os rumores sobre Vicente tinham pesado contra ela. Aquele bilhete misterioso, os encontros furtivos, agora viravam motivo para afastamento. O mundo que ela lutava para construir começava a ruir como castelo de areia na maré. Vicente, por sua vez, enfrentava a crise no escritório. Sócios pressionavam para que ele deixasse o hotel e focasse em recuperar o nome da empresa. A imagem do milionário gentil e solitário agora se desfazia entre contratos perdidos e ações judiciais. Ele tentou ligar para Elisa, mas ela não atendia. O silêncio dela doía mais que qualquer acusação pública. Sozinha no pequeno quarto alugado, Elisa sentia o peso da solidão esmagá-la. As promessas não ditas, os bilhetes que se perderam, as conversas nunca terminadas. Tudo parecia ter sido uma ilusão, um sonho que desfez assim que amanheceu. Ela pensou em desistir, em voltar ao anonimato, onde não havia riscos nem esperanças. O vazio era maior que qualquer medo. Enquanto isso, Vicente estava no topo do prédio da empresa, olhando a cidade através da janela. Sentia-se derrotado, quebrado, sem chão. O homem, que sempre teve controle sobre tudo agora, não tinha sequer controle sobre seu próprio destino. O amor que começou a brotar com Elisa parecia mais distante do que nunca, quase impossível de alcançar. A culpa o consumia, implacável. No hotel, Elisa recolhia suas coisas, cada objeto uma lembrança do que foi e não poderia mais ser. No bolso, o bilhete mais recente, ainda intacto. O fim é só o começo de outro capítulo. Ela não sabia se acreditava, só sabia que estava exausta e que, naquele momento, tudo parecia perdido. Mas, no silêncio dessa noite, quando as lágrimas finalmente cessaram, algo pequeno brilhou no fundo do peito de Elisa. Uma fagulha tênue, uma vontade surda de não deixar a história morrer ali. Mesmo quando tudo parecia perdido, ela sabia que havia uma última escolha, e essa escolha seria a sua redenção. Sozinha no quarto minúsculo, Elisa sentou-se à beira da cama, as mãos tremendo enquanto olhava para o bilhete amarrotado. A casa parecia pesar em seu silêncio, e a ausência da avó adoentada fazia o vazio parecer ainda maior. Ela se sentia partida ao meio. Parte de si queria lutar,
outra parte só desejava se esconder. Tudo o que construiu parecia desmoronar, e o medo do abandono voltava, mais cruel do que nunca. Vicente, do outro lado da cidade, encarava o teto escuro de seu apartamento vazio. A culpa o sufocava como uma corda apertada no pescoço. Pensava no irmão, nos sócios, em Elisa. Era um homem preso entre o passado e um futuro incerto, sem forças para romper as correntes que ele mesmo havia tecido. A esperança parecia uma palavra distante, quase esquecida, em meio ao turbilhão de fracassos. Naquele momento, ambos se perguntavam se o amor era mesmo possível para quem carregava tanto peso. Elisa temia se abrir e se machucar de novo. Vicente acreditava que não merecia perdão. Cada um lutava uma batalha silenciosa, envolto em dúvidas e feridas abertas, sem saber como recomeçar. O que restava era a escuridão, a noite mais fria e longa de suas almas. Mas, no silêncio da solidão, algo começou a se mover. Uma pequena voz, quase um sussurro, dizia que o fim daquele ciclo não era definitivo. Que mesmo na maior escuridão, podia haver uma faísca capaz de reacender a chama. Elisa e Vicente precisavam encontrar essa faísca, dentro de si e talvez um no outro. A dor do passado não os definia, era o que fariam dali em diante que importava. Enquanto o relógio marcava as horas vazias, os dois se encontravam em pensamentos paralelos, distantes, mas conectados pela mesma inquietação. O momento de redenção e transformação estava próximo, mesmo que eles ainda não soubessem. A noite escura da alma era o prelúdio do amanhecer que ambos precisavam para seguir em frente. Naquele silêncio pesado, a esperança começou a germinar, não como uma certeza, mas como uma possibilidade tênue, uma promessa escondida entre lágrimas e suspiros. E essa promessa seria a base para o que viria a seguir. A difícil, mas necessária, escolha de lutar pelo amor e pela verdade. Depois de noites insones e dias cinzentos, Elisa sentiu uma centelha diferente nascer dentro dela. Era como se, no fundo da escuridão, uma porta tivesse sido aberta, não para apagar a dor, mas para enfrentá-la com coragem. Decidiu que não iria mais se esconder atrás do medo nem fugir das verdades que o coração lhe mostrava. Era hora de agir, de se mostrar, de ser inteira, mesmo que isso doísse. Vicente, por sua vez, passou a encarar o espelho com olhos renovados. Olhou para o homem que via refletido e, pela primeira vez em muito tempo, enxergou alguém capaz de mudar. Sabia que o passado não desapareceria, mas podia escolher como lidar com ele, com honestidade, com entrega, com amor. Aquele homem, que se isolara por tanto tempo, agora estava disposto a se abrir, a pedir ajuda, a reconstruir. Foi numa tarde chuvosa que eles se encontraram novamente na varanda da suíte 1901. Sem palavras exageradas, sem promessas vazias, apenas um olhar firme e mãos que se buscaram. Ali, entre o som da chuva e o sussurro do vento, nasceu uma aliança silenciosa. Dois corações quebrados que, juntos, decidiam enfrentar as tempestades do passado para construir um futuro possível. Nas semanas seguintes, começaram a trabalhar lado a lado, não apenas como camareira e hóspede, mas como parceiros numa jornada que os transformava. Elisa trouxe a leveza que faltava a Vicente. Ele ofereceu a ela um espaço onde podia ser vulnerável sem medo. Cada bilhete, cada gesto, era um tijolo na reconstrução do que pareciam ter perdido para sempre. A vida no hotel não mudou. O mundo seguiu seu ritmo frenético, mas, para eles, tudo ganhara um novo significado. Entre encontros discretos e conversas profundas, a confiança floresceu. Elisa sentiu que, finalmente, estava no lugar certo, ao lado de alguém que não apenas a via, mas a valorizava por inteira. Vicente descobriu que o amor podia ser redenção, e redenção, liberdade. Assim, naquela varanda que testemunhou dores e segredos, eles se lançaram na nova etapa, sem certezas absolutas, mas com a convicção de que o caminho valia a pena ser trilhado. Porque, para quem já conheceu a escuridão,
A luz nunca mais é apenas um detalhe. É a razão para seguir em frente. Na última semana no Hotel Amarante, a tensão parecia pairar no ar, mas para Elisa e Vicente havia um silêncio diferente. Um silêncio de quem está pronto para agir. Vicente decidiu enfrentar os sócios e abrir o jogo sobre seus erros, expondo a verdade com coragem e determinação. Elisa, ao seu lado, sabia que aquele momento era a culminação de tudo o que viveram. A chance de provar que a honestidade podia reconstruir o que parecia perdido. Juntos, organizaram uma reunião com as famílias afetadas pela antiga falência, onde Vicente pediu desculpas e apresentou um plano para reparação gradual. A coragem dele surpreendeu a todos e, apesar de desconfianças, muitos aceitaram ouvir e recomeçar. Elisa viu no olhar dele a transformação real. Não era mais um homem fugindo do passado, mas alguém disposto a mudar a própria história. Enquanto isso, no hotel, a notícia da atitude de Vicente espalhou-se rapidamente. Alguns funcionários que antes o julgavam começaram a olhar para ele com respeito. Elisa, mesmo sem ter seu contrato renovado, sentiu uma paz profunda ao ver que sua coragem ajudou a abrir caminho para a verdade. Ela sabia que aquela despedida era um recomeço, não um fim. Na noite anterior à partida, os dois se encontraram, na varanda pela última vez. Sem grandes palavras, trocaram olhares carregados de sentimento. Mãos entrelaçadas como promessa de que aquela história não terminaria ali. Elisa entregou a Vicente um último bilhete, com uma frase que ela mesma escreveu: "O verdadeiro lar é onde o amor escolhe ficar." Ele sorriu, segurou a mão dela com força e pela primeira vez falou de futuro. O dia da partida chegou. Elisa sentiu o coração apertado, mas também leve. Vicente a acompanhou até o portão do hotel, prometendo manter contato, construir, juntos, algo além dos bilhetes e dos segredos. Ela sabia que, apesar dos obstáculos, aquela era a sua chance de ser feliz, de reescrever seu destino com amor e verdade. E, enquanto o portão se fechava atrás dela, o sol começou a romper as nuvens, iluminando um novo começo. Assim, entre despedidas e promessas, erros e perdões, Elisa e Vicente provaram que mesmo as histórias mais complexas podem encontrar um final de esperança. Um final onde o amor, a coragem e a honestidade transformam cicatrizes em pontes. Pontes para um amanhã onde os dois possam, enfim, estar em paz. No 19º andar do Hotel Amarante, a suíte presidencial parecia finalmente respirar aliviada. As cortinas de linho branco balançavam suavemente, agora iluminadas pelo sol da manhã que entrava sem pressa. O quarto, que antes guardava segredos e silêncios, agora refletia uma calma nova, como se tivesse testemunhado uma transformação profunda, invisível aos olhos, mas palpável no ar. Elisa, com um sorriso sereno e olhar brilhante, fechava a mala no canto do quarto. A tensão que antes marcava seus passos havia dado lugar a uma leveza inesperada. Ela sabia que não estava apenas indo embora de um lugar. Estava partindo para uma vida onde poderia ser vista, amada e feliz. E, pela primeira vez, sentia que pertencia a algo maior do que o medo e a dúvida. Vicente apareceu na porta, trazendo consigo uma pequena caixa com uma bicicleta em miniatura, símbolo silencioso da jornada que fizeram juntos. Ele a entregou sem palavras, e Elisa a segurou com carinho, lembrando-se de cada passo, cada bilhete, cada silêncio compartilhado. Um presente simples, mas cheio de significado, como o amor que cresceram mesmo em meio às dificuldades. Eles se olharam com a certeza de que aquela história não era um fim, mas um começo. Um capítulo que, apesar dos tropeços, mostrou que a esperança pode surgir nos lugares mais inesperados, que o amor pode nascer entre papéis dobrados, sussurros e coragem para recomeçar, que o caminho certo nem sempre é o óbvio, mas vale a pena ser trilhado. Lá fora, o sol seguia sua trajetória, iluminando a cidade que pulsava, cheia de histórias como a deles. Histórias de dor, luta e, acima de tudo, de redenção.
Elisa e Vicente, lado a lado, fechavam a porta do passado e abriam a janela para o futuro. O futuro onde finalmente poderiam ser eles mesmos, sem máscaras, sem medos. E assim, o silêncio do 19º andar se transformou em um convite para todos que ouvirem essa história, que nunca desistam da esperança. Porque, mesmo quando tudo parece perdido, a vida sempre oferece uma nova chance de recomeçar.